Salvador, muito bom dia. Obrigado por estares mais uma vez neste mercado global. Começando por aquele que é certamente o tema do dia, vai ser o tema da semana. Este consenso alcançado na Grécia era, no fundo, a única saída nesta altura? Ou era esta saída, ou era a saída do euro? Exatamente. Portanto, foi alcançado o acordo entre a Grécia e os restantes partidos da oposição com a União Europeia, com o plano de resgate a cifrar cerca nos 130 mil milhões de euros. Sob contestação tem estado agora o governo grego, mas seria uma questão de ou aceitar estas medidas ou teria que haver um default no verdadeiro sentido da palavra, e nesse caso estas medidas teriam que ser obrigatoriamente tomadas de forma mesmo vinculativa. Caso contrário, neste momento o pacote tem que estar portanto, ligado a estas medidas de austeridade para fazer face às exigências por parte, sobretudo, da Alemanha. O George Soros diz que o segundo pacote de financiamento à Grécia não garante ou não tira a zona euro de perigo. Parece-te que esta acaba por ser a opinião partilhada pela generalidade dos analistas nesta altura? Não garante, efetivamente, uma vez que, se tudo correr bem, a Grécia em 2020 terá ainda um rácio da dívida referente ao PIB de cerca de 120%. E mesmo assim, portanto, é um rácio que está equiparável ao rácio que nós temos, que Portugal tem agora. Portanto, não é algo sustentável ainda que possa correr tudo de forma correta por parte do governo grego. Ainda vão ter que haver, com certeza, mais medidas adicionais a estes pacotes e, sobretudo, dado que, neste momento, os bancos nacionais da Grécia têm uma dívida bastante avultada do seu próprio país, e isso, com certeza, irá levantar alguns buracos nas contas desses mesmos bancos. Seria preferível, como diz Wolfgang Muncho esta manhã no Financial Times, deixar que a Grécia e até Portugal, também incluído neste barco, entrassem em default, mantê-los dentro do euro e depois ajudá-los a reconstruírem-se, no fundo, ajudá-los a crescer novamente? Parece-te viável esta alternativa sugerida por este comentador? É uma hipótese que parece ser, que acredito que fosse viável, até porque, bom, os credores das obrigações têm a obrigação, portanto, têm que ser alvos também de perdas. E neste caso o que se está a fazer, apesar de alguns deles estarem a fazer o perdão por parte do governo grego, cerca de 60%, seria mais execuível o plano caso houvesse então um perdão completo ou um default. Obviamente que depois isso acarretaria alguns problemas sociais na Grécia, uma vez que os mercados ficariam inteiramente fechados, mas também eles já estão neste momento, o mercado está totalmente fechado para a dívida grega, se não fosse com a ajuda. Mas também teria custos muito elevados, uma Exatamente, custos sobretudo sociais. Uma vez que obrigatoriamente não poderia haver um déficit. E se a produção não consegue acompanhar o consumo, então o consumo da população grega iria baixar drasticamente para os níveis que eles efetivamente produzem. Existe até relativamente ao envolvimento do setor privado, em que o governo grego tenta alterar agora os contratos de dívida retroativamente. Ou seja, o programa voluntário, basta que uma percentagem dos credores de dívida privados aceitem o perdão de dívida à Grécia, que obrigatoriamente leva a que os outros credores que estão mais relutantes em aceitar esse mesmo perdão a aceitar o corte por parte das suas obrigações. Isto é interessante porque acaba por não ser voluntário de todo e acaba por ser, se for mesmo avante, vai ser interessante ver se realmente não será declarado um default puro e duro por parte dos contratos e das agências de rating. Parece que depois, e é importante referir ainda que o Bundestag ainda tem que aprovar este segundo pacote de ajuda à Grécia no final desta semana, 130 milhões. A semana passada perguntava-te se achavas que este montante seria suficiente, sendo que nesta altura são muitos os analistas que garantem o contrário, ou seja, que estes 130 mil milhões já não chegam, mas a questão que te coloco hoje é:
Parece que, sendo aprovado este segundo pacote, que tudo indica que o será, e depois de aplicado esse pacote, parece que os mercados poderão acalmar durante um curto período de tempo para depois voltarem a atacar a Grécia. E, consequentemente, os líderes europeus e o mundo perceber que a Grécia pode não conseguir sobreviver a esta crise. Eles calmos já estão, os mercados têm estado calmos desde o início do ano, portanto têm tido a melhor performance, essencialmente, salvo erro, se não me falta a memória, desde 1997, 1998. Portanto tem sido aqui um período até de performance bastante positiva por parte dos mercados. Pode haver uma continuação desta acalmia dos mercados, mas à medida que talvez os policy makers por parte da União Europeia comecem a ver que realmente este plano poderá não ser suficiente, aí os mercados poderão ter um novo cenário em vista, na Grécia sobretudo, e quando virem que se calhar os buracos nos balanços dos bancos gregos sobretudo poderão efetivamente voltar a que os mercados entrem num declínio. Mudando de tema, olhando para a questão da China, que vem hoje explícita no Financial Times também, surpreende-te que o país que é o comprador de outros países, de dívida de outros países do mundo, nomeadamente dos Estados Unidos, mas hoje em dia a China está presente em praticamente todo o mundo, também esteja com problemas sérios a nível interno, relacionados precisamente com a dívida? Sim, tem bastantes problemas, não surpreende tudo, porque uma vez que grande parte da expansão da China se deve maioritariamente a investimento, investimento esse que tem sido canalizado sobretudo para o mercado imobiliário, tem havido, de certa forma, aquilo que se diz, costuma dizer, por bolha. O mercado imobiliário chinês, neste momento, já até demonstra bastante abrandamento a nível anual. E com isto, muitas matérias-primas poderão sofrer, nomeadamente o cobre, aço, onde a China é o maior consumidor mundial e onde cerca de 25% da produção mundial de cobre acaba por ser canalizada para o mercado imobiliário chinês. Aqui, relativamente aos cerca de 1,7 bilhões de dólares. Provavelmente vão sofrer um rollover. Sim, tem que sofrer um rollover, uma vez que as províncias chinesas não estão autorizadas a fazer lançamento de obrigações, dado que no passado exageraram bastante na acumulação de dívida e, neste caso, recorreram muito a veículos alternativos, nomeadamente através de bancos, para financiarem as suas próprias construções imobiliárias e que, neste momento, nem sequer estão concluídas. Portanto, o pagamento dessa mesma dívida é dificultado, uma vez que não existe um rendimento por parte dessas construções. E este prolongamento da maturidade dessa mesma dívida leva a que haja uma possibilidade desses projetos imobiliários estarem finalizados de forma a conseguirem obter algum rendimento por parte desses mesmos projetos, para então dar lugar ao pagamento de alguma dessa dívida. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB, com os destaques do